E Ria Meller, pessoal que não está acompanhando a nossa aula ao vivo, azar de quem? Que aí fica, ó, tem um spoiler aqui, o papagaio pirata. Vou pegar uma água para É, você, tá? e hoje não tem problema dela ouvir, porque não é só para homens essa aula, para as mulheres também. Eu estou vendo a data para a gente fazer uma nova aula com o Rabino do Orleão, tá? E a gente vai fazer, se não me engano, sobre reencarnação. Então, isso é uma aula muito show, muito da hora aí, para vocês tirarem todas as dúvidas. Eu tentei, na aula anterior, com vocês aí, tirar um pouco, mas sabe que são para várias aulas. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech HaKol Nebivaru. Então, a gente a gente vai cobrar aquela taxinha de 10 milhões de reais. E a gente espera. Me chamou a atenção. Ah, é. Deixa eu voltar, vamos ter que passar mais uma vez. Então, gente, vamos falar hoje, engraçado que quem me pediu o tema não está aqui, né? É, deixa eu chamar a galera lá. E quem me pediu o tema foi o Zamian, e ele não está aí. Ele pediu para a gente falar sobre o Yetzer Hará. Como? Deixa eu pegar aqui a mensagem dele para eu não fugir muito do tema. Ele pediu o seguinte: como diminuir o Yetzer Hará a cada ano, sabendo que estamos na última geração e o declínio é maior? Muito legal essa pergunta, né? Então, assim, a gente vai abordar isso sob o ponto de vista de um Bnei Noach, que está aí já indo para o seu 10º ano de estudo. E, e a gente vai tentar entender o que acontece, principalmente com a gente que já vem contaminado, a vida muito contaminada. Por que a nossa vida foi contaminada, muito contaminada, e o Yetzer Hará, ele é muito atuante com a gente? Exatamente porque nós éramos idólatras, e uma coisa, gente, uma coisa Você é muito pegou. forte. Alguém fez uma pergunta? Se alguém estiver fazendo uma pergunta, beleza. Se não, vou pedir para fechar o áudio, ok? Então, assim, ó, uma coisa muito forte. Eu tô conversando na verdade, quem está conversando é o pastor comigo. Vocês lembram que o Rabino do Orleão tá lá, colocou no grupo lá, ó, um pastor dizendo que concorda com o judaísmo e tal, blá blá blá, toda aquela história, e que quer conhecer? Aí é lógico para quem que o Rabino mandou essa bucha para mim. É lógico. É, para ficar feliz? Não. Não é para ficar feliz. Por quê? Porque tem coisas que eu já não tolero mais. Assim, quando eu sinto que o cara quer sugar informação, eu já dou com as quatro patas. Quando o cara quer aprender, ok. Aí eu tiro uma coisa de relevância para essa aula. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantos de vocês levaram outras pessoas para o cristianismo? A batismo, a conversão, quem falou do amor do pendurado? Acho que todo mundo aqui, né? Acho que todo mundo aqui. Pelo menos a maioria dos ex-idólatras já tinha um apelo no lado espiritual. Mesmo que seja o lado espiritual idólatra. Totalmente alimentado pelo Yetzer Hará. Isso que eu quero chegar para vocês. Então, se a nossa responsabilidade, o Ícaro era agnóstico, então não. Você é jovem, cara. Você é jovem demais, você é um menino. Muito mais fácil hoje ser um agnóstico. Entendeu? Ainda mais no meio da juventude, da galera. A galera não gosta muito
de crentes, sabe? Esse movimento. Antigamente não, antigamente o pessoal tinha que fazer, quando era católico, tinha que fazer catequese, crisma. Vamos lá, me ajuda aí, gente. Comunhão. Comunhão. Que mais? Que mais? A Giovana está ajudando, tá? Olha para a está ajudando. Vamos lá, tinha os evangélicos lá, os protestantes, tinha os adventistas tinham a escola sabatina, os batistas tinham, como é que era o nome lá? Ah, fugiu. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Jorge. Escola dominical. Você não era agnóstico, Ícaro? Não que tá sabendo muito para quem era agnóstico. Mas, então, cada um, com certeza, já teve um lado de pelo menos falar, olha, que o fulano de tal te abençoe e tal. Então, a gente cria uma casca muito forte, a gente cria uma correção, um apelo à correção. É uma correção que a gente tem que fazer. E vem nessa vida e a gente tem que pagar. Esqueça que não. Você foi evangélico, protestante, macumbeiro, sei lá, muçulmano não, sei lá. Você criou essa casca e contaminou os outros. Então, correção. Correção. Os batistas têm células tronco. Não, eles não têm células tronco. Células, enfim. Gente, a questão é, vocês conseguem, eu quero saber a opinião de vocês, vocês conseguem visualizar isso, de que vocês não só se corromperam, como corromperam outras pessoas? Eu me coloco nessa lista também. Aqui, presente. Vamos lá. Eu sei que o Fábio era praticamente um pastor. O Gabi também, não sei se era pastor, mas o Fábio e a Dani, minha esposa, eram praticamente pastores. Ô, Gabi, é verdade. Estou ouvindo aqui. Estou fazendo um lanche. Tá me ouvindo? Estou ouvindo? Estou terminando de fazer uns lanches aqui para entrega. Debulha aí. Estou ouvindo. Então, assim, a nossa responsabilidade é corrigir o que a gente precisa corrigir e corrigir a cagada que a gente fez com os outros. Ou seja, como é que você faz para corrigir isso? É falando da unicidade de Hashem. Ninguém está mandando ir na porta da casa, igual testemunha de enjoar. Não é isso. Não é isso. Mas na primeira oportunidade que você tem de falar da unicidade de Akadosh Baruch Hu, você vai fazer. E aí você começa, além de sair da idolatria, você começa a corrigir o ato. Mas Gabriel, eu não sabia. Sabia. Vai falar igual o nosso amigo angolano ali do grupo? Vai se eximir de culpa pela ignorância? Se tem uma coisa que não tem desculpa, é o quê? A ignorância. A informação já existia. Sempre existiu. Sempre existiu. Olha, a Bíblia é o livro mais lido da história. Acabou. Só por si, a gente já podia ter... Não, a gente não só podia, como saiu da idolatria, porque as coisas não batiam. É isso aí. Mas vocês entendem que ficou uma mácula com a gente, fica essa mácula, e a gente todo dia vai lá, e tenta se livrar, e tenta se livrar, e tenta se livrar. E o Yetzer Hará, danadinho, todos têm, existem apenas uma classe de tzadik que não tem o Yetzer Hará, que é o tzadik completo, conforme o Tânia menciona. O tzadik incompleto, ele tem o Yetzer Hará, mas ele transforma o Yetzer Hará no Yetzer Tov, ou seja, na boa inclinação, uma inclinação na boa inclinação. O Benoni, quem não pegou a minha aula de Tânia, está lá na área de membros, tá? Importante assistir essa aula.
O Benoni, ele tem o Yetzer Hara da mesma proporção do Yetzer Tov, mas ele faz com que o Yetzer Tov tome um cacete e bota o Yetzer Tov para nocaute. A nocaute. Aí sobrou os Rashaim, os perversos, que somos nós. Somos nós. Aceitem que dói menos. Somos perversos, sim. Existe o perverso inconsciente, somos nós, que apesar das informações do Tá contra o Yetzer Hara, a gente ainda permite que ele vença algumas batalhas. Mas estamos lutando contra ele. E o Yetzer, o Rachá, o Rachá consciente é aquele que admite que sabe que o Lula é ladrão, mesmo assim, vota no cara. Brincadeira. Esse é um retardado. O Rachá consciente é aquele que sabe da unicidade de Akadosh Baruch Hu, sabe que Deus é um, sabe que tem que guardar as 7 leis quando é um Bnei Noach e 613 mandamentos quando é judeu, e vai ao contrário. Vocês querem que eu sinta um exemplo? Reformista. Pior raça que tem nos judeus. É aquele que pega a Torá e quer reformar a Torá. É raça terrível. Esses caras, os sábios dizem que são piores que os idólatras. Porque os idólatras estão lá, ainda fazem alguma coisa de útil. Alguma coisa não. Muito dos idólatras fazem muitas coisas úteis. Tem muita gente boa dentro da igreja. Mas assim, ó, eu vou arriscar em dizer que 80% das pessoas das igrejas são boas pessoas. Não estão lá à toa. Elas estão lá para melhorar. E Bezrat Hashem, se Deus quiser, com a revelação de Mashiach, todos eles vão se despertar. Vão se despertar. E já há um clamor mundial, vocês estão sentindo isso, né? Não é só no Brasil, queridos. Não é só no Brasil. Tirar um pouco a cabeça igual a Ema, né? É Ema que põe a cabeça debaixo da toca, da terra. Ema avestruz, sei lá. E olha, o mundo é caos. Caos geral. Hoje aquele liquinho lá da Coreia do Norte lançou um míssil que caiu no mar, mas em território japonês. A Rússia bombardeando a Ucrânia e a Ucrânia mandando bomba para os aliados. E aí temos Estados Unidos aí em pé de guerra politicamente. O Congresso americano está dividido entre Senado democrata e Congresso republicano. Estão querendo fazer abre aspas, não existe isso lá, mas tipo uma CPI do Hunter Biden, do filho do John Biden, o maior lobista americano. Cara que tem tudo. A hora que gente começar a mexer com esse cara, vão descobrir coisas, inclusive sobre o Covid. Não se espantem, porque esse cara é o mapa da mina. Esse cara é o José Dirceu do Brasil. O Antônio Palocci. Ver se ele vai entregar, né? Senão manda para Guantánamo lá e o pessoal de Guantánamo faz falar. Lá eu acho que o pessoal faz falar. Beto, o pessoal de Guantánamo tem uns métodos legais lá? O pessoal da polícia usa esses métodos ainda, não? Faz falar, não? Vocês sabem que eu morei em Curitiba, né? E a polícia do Paraná é traiçoeira. Fizeram um teste entre qual era do Sul, qual era a pior polícia que existia, se era do Paraná, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. E soltaram um coelho, três coelhos, 2 coelhos. E soltaram um policial de cada estado. Uma hora depois, aparece o policial catarinense com o coelho. Ó, consegui pegar o coelho.
O gaúcho não conseguiu pegar o coelho, o outro coelho, aí sobrou um. E o paranaense, o policial paranaense, trouxe um porco com 2 folhas amarradas na orelha e mastigando uma cenoura. Aí o comandante da operação falou assim, pô, você está querendo enganar a gente? Isso é um porco, nunca foi coelho. Aí o porco olhou para ele e falou o seguinte, pelo amor de Deus, eu sou um coelho. Eu sou um coelho. Você imagina o tratamento para convencer esse porco a ser um coelho. Trazendo um pouquinho para nossa aula, um momentinho para a gente espairecer. Eu, naturalmente, tenho uma missão. Vocês sabem disso. Vocês sabem a missão que vocês têm, no fundo. Poxa, eu estou aqui nesse mundo, eu faço uma coisa muito boa e eu vim para isso. E quem não tá consciente dessa missão ainda, calma que chega lá. Faz parte de um processo. Calma, chega lá. Mas pelo menos já sabe o que precisa corrigir. Quer ver a dica? A tua má inclinação vai te incomodar exatamente naquilo que você precisa corrigir. Ixi, e agora, velho? Se eu tenho tendências homossexuais, não tenho, tá? Deixe bem claro isso. O pessoal do homossexualismo é um pouco mais ao sul. Brincadeira, brincadeira. E quem tem tendências homossexuais, caraca, vai lá. O Yetzer Hará coloca os maiores desafios para isso. É impressionante. Quem tem, Hasve Shalom isso, hein? Hasve Shalom também, quem tem tendências para o roubo. Tem pessoas que têm tendência, tem aquela vontade de roubar. Pois vai aparecer nota de R$ 50 dando sopa em cima da mesa, de 100. Às vezes, sabe aquela... Eu sempre uso eu sempre uso essa parte de exemplo, porque é muito legal. E é muito comum e as pessoas não tomam, não se tocam. Quem faz mais tempo aula comigo vai saber. Neguinho chega no supermercado, vai lá no setor de fruta e já mete o dedo em duas uvas e come. Amigo, é roubo. Isso é roubo. Oh, Gabriel, mas eu nem não percebia. Lógico que percebia. Só que a sua visão, eu estou falando por mim, tá? A minha visão era tão turva, eu estava tão afastado de Hashem que achava isso normal. Pô, tô tocando um funk chato aí. Ah, louco. Olha o Yetzer Hará aí. Não, nem o Yetzer Hará suporta esse funk. Yetzer Hará... Não, esquece. Retrato da geração Paulo Freire aí, ó. Ainda mais para um músico que, como que eu sou, cara, eu ouvir isso aí me dá ojeriza. Então, meus amigos, o Yetzer Hará, ele está presente todos os dias na vida de vocês, na minha vida, no que a gente tem mais ponto fraco. Neguinho é mulherengo? Vai aparecer as mulheres para infernizar a vida do cara. E vão dar mole. Eu ia Yetzer Hará. Mas a Hashem dá a livre escolha. Você vai ou não vai? E aí? E antigamente, as pessoas, hoje em dia, ainda é assim. Dá nada, tranquilo. Sai com uma hoje, amanhã, depois volta para casa com a esposa. Eu já ouvi da boca de pessoas que eram do meu convívio, eram colegas. Eu sou obrigado a ir fora, porque aí melhora o meu casamento. Pô. Ou seja, a pessoa acredita nisso. Vocês entendem isso? Por quê? Porque a turbidez em relação à luz divina, ela ofusca a verdadeira informação, a verdade.
para começar a parar de cavar, de fazer essas besteiras, é 7 leis. No mínimo, você restringe já daí. 7 leis e as 66 ramificações. Então, vocês começam a identificar aonde está o Yetzer Hara na vida de vocês. Eu consigo identificar onde está na minha. Vocês querem ver o Yetzer Hara se manifestar muito? É quando começa a faltar dinheiro. Ah, bate aquele desespero, a depressão. Como é que eu vou pagar as contas do mês? Pô, Cacilda! Quem é que acha? Pergunta não é essa. Quem vocês acham, quem nós achamos que coloca comida na nossa mesa? A gente? Espera aí. Falta fazer o Modéani de manhã. Agradeço a Ti, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que devolvesse a alma a este corpo, ao meu corpo, grande a Tua fé em mim. Ou seja, a partir do momento que Deus devolve a alma, faz com que você acorde bem, saudável, Ele já é responsável por tudo. Você facilita a sua vida e as informações que a Kadosh Baruch Hu passa, e aí com isso vem as brachot, vem as bênçãos, parnassá, vem o sustento, atzlahá, briut, enfim, tudo que Hashem quer de bom para a gente. Agora, da mesma proporção, é a parte negativa. O Yetzer Hara vem e vai lá e fala, pô, cara, não vai fechar o mês, não vai conseguir, falta... Se eu começo, hoje é dia 2, neguinho já está preocupado com as contas que fecham dia 30. E não dorme, e passa mal, e enche o saco da mulher, que fica insuportável, ainda bem que não menstrua. Eu estou falando alguma besteira? Quem é que não conhece nego assim? Tem um amigo, inclusive é paciente da Gi, o cara estava infartando. O cara estava tendo um AVC, e falou assim, não, peraí, vou morrer, tem que pagar essa conta. Porra, amigo. Tendo um AVC, meu, um acidente vascular cerebral. Eu podia ficar Deus nos livre, ficar no fundo de uma cama. O cara tá querendo pagar a conta. Porra, numa situação dessa, eu chego pro credor e falo o seguinte, ó, querido, Deus lhe pague. Era Tim? Porra, tinha ainda. Porra, tinha ainda. E aí, o que acontece? O Yetzer Hara age na falta da bitachon. O que é bitachon em hebraico? Confiança. Eu vou trazer um passuque aqui, eu acho que é do livro de Devarim, um verso no livro de Devarim, para vocês saberem, que diz o seguinte, e aí resume tudo o que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está em Devarim 4:39, que diz o seguinte, saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nada além dele. Nada além dele. Não existe nada além de Deus. Ou seja, nós mal existimos. Basta Hashem não dar a saúde. Ele cortar a fonte de energia, Hasbe Shalom, já era. E aí vai o Yetzer Hara e fala, pô, você tá mal financeiramente, você não vai conseguir dar conta disso, daquilo. É o Yetzer Hara. E aí o Zamian vai ver essa aula que ele pediu para mim, e ele falou o seguinte, tá, mas o que influencia mais nos dias de hoje? Isso influencia muito nos dias de hoje. Por quê? Porque nunca se viveu com tanta abundância.
Eu acho que, Beto, eu acho que você, meu amigo, é é o jovem por mais tempo aqui. Qual é a tua idade, Beto? Beto? José Roberto. Eu Meu irmão. tenho. Você pergunta de idade ou de tempo de Benoa? Não, idade mesmo, idade. Quantos anos você tem, amigo? 49. Não está muito longe de mim, não. Tem 41. Mas vamos lá. É, ainda pegou quase uma década a mais que eu. Não tinha tanta abundância alimentar como tem hoje. Não tinha. Eu lembro quando eu era criança, para a gente tomar refrigerante, ou era uma vez no ano, só em aniversário. Não tinha em casa. Não tinha. E isso na minha geração. A geração do meu pai era mais pobre ainda. A geração do pai do meu pai era mais miserável, fazia uma refeição por dia e agradeça a Deus. Agora, quando tem muito, quando tem em excesso, e isso veja bem, isso é um pré-requisito da chegada de Mashiach. A gente, inclusive, está nas nossas aulas na área de membros, que está escrito, os sábios falam, Maimônides fala. O Rambam, maior autoridade sobre Mashiach, ele declara que na última geração, na geração pré-messiânica, os alimentos seriam em abundância, porém o preço seria alto. Seria muito caro, mas iria ter muito alimento. A geração passada, ou seja, 40 anos para trás, já tinha dificuldade alimentar. Aqui no Brasil, eu estou falando. Já tinha. 2 gerações para trás, 80 anos. Pior ainda. E agora ninguém está preocupado em pagar a internet. Ninguém está preocupado em pagar plano de saúde. Ninguém está preocupado em pagar prestação de carro. Vocês estão conseguindo visualizar esse show de horrores de futilidade? Tá, Gabriel, não vão pagar nada, não é isso? É que tem coisas muito mais importantes. Muito mais importantes. E o Tserrara vai e faz o seguinte: eu sou obrigado a fazer 3 refeições. No dia, eu preciso. Votei no Lula, agora tenho certeza que vou tomar cerveja e comer picanha. Ué, eu acredito plena e francamente que houve fraude nessas eleições. Lógico, evidente. Houve fraude, mas muito neguinho votou no Lula. Por quê? Por causa da picanha e da cerveja. Tem gente que só vive para isso, para chegar ao final de semana, ficar trêbado, nem bêbado, ficar trêbado e fala besteira, enfim. Vidas vazias. E o Yetzirará, nessas pessoas ele não se manifesta. Porque essas pessoas já estão totalmente afastadas, ou basicamente afastadas. Todos cometemos atos bons, mesmo afastados. E a gente tem mérito para isso, e por isso que a Hashem ainda assim manda a sua luz, a sua misericórdia, para que a gente desperte uma hora. A gente, graças a Deus, vocês são privilegiados. Nós somos privilegiados por estar... Gente, esse diálogo que nós estamos tendo aqui é de altíssimo nível. Altíssimo nível. Nós estamos identificando, e aí vocês, no particular, lá no... Ai, o Gabriel está falando uma coisa que realmente está difícil e tal. Eu faço isso já há algum tempo. Quando não me ligam, quando não me chamam no privado, e Gabriel, bora, galera. Bora, meu Masal, minha missão. E aí, o que acontece? Você despertou, e junto despertou Yetzirará. E aí ele vem com aquela
aquela sensação de impotência sua, eu não consigo deixar de fazer aquilo, eu não consigo, e você consegue. Hoje consegue. Com a ajuda de Deus consegue, só precisa parar de cavar. Mas é igual você abrir mão de fumar depois de ser fumante por muito tempo. Vai com certeza ter umas recaídas. Vai passar pela aquela sensação, como é que é o nome? Abstinência. Oh, você é louco. Tá louco. Vai passar pela abstinência. Olha, gente, tudo é igual à vida, à nossa vida cotidiana. É a mesma, não, assim, ó, não pensem que neguinho virou Benô, tá coisa que, pô, eu virei o cara. Eu agora, sabe, já tô com um espacinho lá no Airbus 360 a caminho do Holland Rabat. Não, Miguel. Você não tem, você não cria uma auréola de anjo fictícia usando essa figura de linguagem. Mas é normal que isso aconteça. Por quê? Para você ter o poder de escolha entre o bem e o mal. Entre o bem e a ausência dele. Porque você só vai conseguir avançar, progredir, e aí falo para vocês, é com tudo. É progredir financeiramente, é progredir familiarmente, é progredir... É isso. E vocês lembram que a gente terminou agora a aula de sobre matrimônio, sobre relacionamento, que o Yetzer Hará, ele primeiro começa a incomodar em casa. É em casa. É lógico, pega a patroa e a patroa já vem querendo te dar um katagatame da montada, um armlock, sabe? Soco no queixo, como fez o Poitin sábado passado. E aí, você quer ter triunfo? Começa em casa. Triunfo em casa. O resto é moleza. Como assim moleza? Não, é lógico que é moleza. Que nada te deixa mais irritado do que problema em casa. Nem o trabalho. O trabalho você pede a conta, mano. Você é bom no que faz? Pede a conta. E vai fazer outra coisa. O Yetzer Hará, a má inclinação, ela vai exatamente aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Você vai lá. E é o dia a dia que vai mostrar isso para vocês. Mostra para mim. Então, lembra que o Rabino falou, acho que foi, ele falou no grupo lá, conta até 10, respira. E Yetzer Hará é ótimo em fazer com que você seja impulsivo, que você seja estourado. Esse é o Yetzer Hará. Acontecer alguma coisa, você já vai... Não, calma, espera. Espera porque está escrito, e saberás hoje, e considerarás no teu coração, que o Eterno, ele é Deus acima nos céus e embaixo na terra, e não há nada além dele. Não há nada além de Deus. Tudo o que acontece na sua vida foi permissão divina. Foi porque Hashem quis que isso acontecesse. Tá, Gabriel? Mas até as coisas ruins acontecem para você acordar. Trazer você para uma realidade que você até então ignorava. E fazer com que você progrida. Progrida. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu vou abrir para perguntas agora. Senhores. Tema bem racídico esse. Senhores, alguém? Não fiquem acanhados, lembrem-se que não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta, como diz o Rabino Dor Leontar. Gabriel, Fala, Gabi. pega o gancho lá do
dos idólatras. Ah, é o O que me Vaguinho? fez ficar mais Binenoa aconteceu uma vez, eu era idólatra, né, também. O cara chegou, né? Nós estava uma roda de amigos bebendo. Aí chegou um cara que ele era crente. Ele é, né, até hoje. Aí ele começou a falar, falar. Aí ele falou que ele já ia pro céu, pegando. Você falou que o Airbus lá, de avião, aí eu lembrei dele. Aí eu falei, uai, como assim que você já vai pro céu? É, se o Chuchu lá foi pro inferno e você não vai também? E você é especial, é? Rapaz, os caras ficaram bravos comigo, que tinha dois crentes lá também. Vai embora, vai embora daqui. E os caras eram meu amigo. Vai embora daqui. Falei, ué, por quê? Eu tô falando a verdade. Aí como é que ele vai pro céu e o outro lá, né? O que é que ele tem de especial? Se o Chuchu passou, né? Pela casa lá e você sabe o resto, né? Aí ele ficou bravo comigo. Aí fez eu se tornar mais veneno ainda, né? Cara, bicho chato chegou lá, tava tão bom. Os caras me expulsaram de lá. Boa. A gente começa a ficar. A gente começa a soltar umas pérolas, né? Porque, enfim. O Gabi ia fazer uma pergunta. Manda aí, Gabriel. O Yetzer Hará, acho que é assim que se pronuncia, né? Uhum. Ele geralmente, então, eu posso tê-lo como uma intenção, essa má inclinação é uma intenção que fica interna, que geralmente eu deixo ser tomada pelas minhas impulsões e acabo fazendo? É, resumindo, Yetzer Hará, ele já por si só, o nome é má inclinação. Ou seja, nós temos uma boa inclinação e uma má inclinação. Porque esse é o jogo, é o quebra-cabeça. A gente tem as coisas boas certas para fazer, tem as coisas ruins que vão impedir com que a gente faça as coisas boas por um tempo. Não vai fazer com que a gente não vai impedir para sempre. A gente acaba fazendo sempre as coisas boas. Mas vai levar um tempo. E aí isso vai te atingir, vai te afligir, nos afligir, enfim. Hazel Shalom, Deus nos livre. Mas é a má inclinação. É a influência negativa que Deus cria para te dar escolha, para me dar escolha. Senão, não teríamos mérito. O mérito vem por causa do Yetzer Hará. Ele é responsável. Quando você começa a enxergar que o Yetzer Hará é uma coisa boa, bom, você já está no outro nível. Eu não consegui enxergar, não. É engraçado, não me deixa em paz. Enfim. Gabriel, Fala aí. é, quando o que às vezes acontece, eu vejo que acontece comigo, né? Por exemplo, tinha duas pessoas conversando sobre um terceiro que não estava ali, e você acabou se envolvendo e entrando, conversando no mesmo nível. E aí, depois de um tempo, você percebe, caraca, o que é que eu fiz aqui? Lashon Hara. Sim. Então, ele age assim de uma forma que, se o cara não estiver atento, ele falou uma palavra, ou uma frase, e depois, quando percebe que, meu Deus. O Yetzer Hará é o serpente. É o serpente do Gan Eden. Ele é. Ele parece bonito, boa pinta, voz doce, suave. É isso. Te envolve de uma tal maneira que você cai. É isso aí. É o nosso, como está no livro do Rabbi Mendel Atar, é o nosso cachorro. É o cachorro que a gente tem que enfrentar. Todo dia. Todo dia. Gabriel, o Fala, Dani. Yetzer Hará é aquilo que onde a gente mais erra, que é o que a gente tem que corrigir, né? Aquilo, então, onde que ele mais age, é onde que você precisa corrigir, É o onde teu ponto você mais fraco. erra. É o teu ponto fraco.
Entendeu? Ele vai ali. É ali que ele vai. Mas o legal é tu identificar, tipo assim, pô, ele está agindo ali, então eu tenho que redobrar o meu cuidado naquilo ali. Foca naquilo ali. Foca naquilo ali. Não vou fazer. Coloca como desafio. Eu não quero mais ser idiota. Porque você fazer uma, duas vezes, eu vou ficar fazendo sempre, sabendo que não deve. E o legal é o seguinte, quando você começa a entender isso, começa a se preocupar em não fazer, cometer esse erro, você começa a largar o ego. Você começa a jogar o seu ego. Começa a colocar o seu ego de lado. Por quê? Porque você não quer alimentar prazer. Aqui, da terra, carnal assim. Não que não generalize. Não generalizem. Mas é a abertura para aproximação com a Hashem. Porque o que a Hashem pede é que você reduza um pouquinho no ego para que ele consiga mostrar realmente o que é bom para você. Não do que eu sei que é bom para mim, eu sei que isso é ótimo, eu vou fazer isso porque isso me agrada. Você começa a dar uma baixada no ego. Uau! E aí, você começa a dar uma baixada no ego. Por quê? Porque você começa a temer a Deus. Mas não temor de medo, é um temor de respeito. Vocês entendem? Isso é a lição básica do terceiro ou quarto capítulo do Tânia. Você começa a ter o respeito por Akadosh Baruch Hu. E aí esse respeito é colocar limites. Restrição. Quantas vezes vocês já ouviram isso da minha boca? Restringir. Pô, várias vezes, com certeza. Colocou restrição, baixa o ego, levanta o Yetzer Tov, ou a boa inclinação, e faz com que o Yetzer Hara, não que ele diminua, mas você consegue identificar. E por respeito a Hashem, você começa a zelar para não cometer as mesmas besteiras que você fez antes. Fazer shalom, Deus o livre. E aí, sabe o que é legal? Quando se começa a nivelar e bater de frente, e lutar, e a Hashem começa a te recompensar. Aí, desse temor, esse respeito, passa por uma segunda etapa, que é o amor intrínseco, que começa a brotar dentro de você por Hashem. E aí você já não faz mais porque só respeita e teme. Você não faz mais porque você ama incondicionalmente a Kadosh Baruch Hu. Você começa a ver como ele foi bom para você, porque ele te deu uma direção espetacular. No começo foi difícil, mas foi. E aí as coisas começam a melhorar. E eu não falo só a parte financeira, não. Começa a melhorar a percepção, porque não há nada mais importante na vida de um Ben Noach do que a percepção dos acontecimentos que acontecem na frente dele e ele consegue direcionar para Hashem. Ele consegue falar assim, pô, vou fazer diferente, porque tudo que eu estudei, tudo que eu estou estudando está me mostrando que não é legal esse lado. Mesmo que o cenário mostre que aquilo é melhor, mas vai de encontro ao que eu estou aprendendo. Uau! E você começa a ter essa percepção. E você deixa de fazer as coisas erradas, começa a fazer as coisas certas. E começa a se aproximar de Hashem e quebrar aquelas camadas, as chamadas Kelipot, aquelas camadas de impureza. E a luz começa a brotar mais forte, irradiar mais forte. E você vai ficando mais sábio. Mais sábio. Lógico, isso vem com o tempo. E você vai começar a tomar as melhores decisões. As melhores decisões trazem o que é de melhor na vida. É fantástico. Mais a pergunta? Deixa eu parar a gravação aqui, porque senão vai ficar muito rico.